Paz, irmãos, muito boa noite a todos. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do Seminário do Reino. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Como está sendo o áudio? Se puder dar esse feedback para mim. Eu tive um probleminha aqui com a internet. Paz, irmãos, se puderem dar um feedback para mim, se está tudo bem o áudio e a imagem? Está tudo ok? Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do Seminário do Reino. Tá ok? Então, beleza, então, Juliano. Sejam todos muito bem-vindos. Douglas, o Ederson, Josiane, Diego Frederico, Douglas, Miguel Zé Dias, sejam todos muito bem-vindos. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da estrutura do Reino de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que são, como é formado a estrutura do Reino de Deus, né? O que são as 4 dimensões do Reino de Deus. Irmãos, essa aula é uma aula não muito longa, é uma aula breve, mas ela é uma aula de extrema importância, irmãos. Quando eu conheci essas 4 dimensões, quando eu ouvi falar da estrutura do Reino de Deus, me trouxe muita alegria no coração. A vida inteira, irmãos, eu aprendi, na verdade, que as pessoas ou elas aceitariam a Cristo, ou elas receberiam a Cristo como Senhor e Salvador, ou elas seriam lançadas no lago de fogo e enxofre, né? Essa foi a maneira que eu aprendi a vida toda. E eu confesso que me deixava um pouco triste esse entendimento pelo seguinte, eu imaginava assim, como um Deus tão bom, como um Deus tão justo, ele é capaz de colocar em pé de igualdade, né, uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, uma pessoa que não teve a oportunidade de ouvir falar de Cristo, e uma pessoa que a vida inteira foi uma pessoa maligna, né? Viveu literalmente sobre o espírito do anticristo. Como Deus poderia colocar em pé de igualdade e lançar essas duas pessoas no lago de fogo e enxofre. E quando eu conheci essa aula, eu confesso que me alegrou, porque eu entendi que ainda há uma solução, existe uma outra dimensão, né? E é isso, justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre as 4 dimensões do reino de Deus, né? Que são as 4 dimensões do reino de Deus. Então, eu já vou dar e justamente por as pessoas não conhecerem essas 4 dimensões, né, que surgem tantos ismos, né, de doutrinas de homens, né, calvinismo, arminianismo, justamente porque eles não conseguem entender essa estruturação do reino, né, eles não conseguem perceber essas 4 dimensões, né, mais especificamente a terceira dimensão que a gente vai falar aqui hoje, né, que se refere aos povos. Então, eu já vou te dar um spoiler, né, antes da aula. Pai de irmão Marcos, antes da aula, para você entender. Então, as 4 dimensões do reino, a estrutura do reino de Deus são rei, governo, povo e território. Essas são as 4 estruturas do reino de Deus. Bacana? A gente vai ver que vocês viram na primeira aula, né, que a igreja cria dessa maneira e foi evoluindo até chegar a uma apostasia, né? E vocês viram também na segunda aula que por toda a Bíblia tá essas 4 dimensões, essa estrutura do reino de Deus, né? A mensagem central da Bíblia é o reino de Deus, né? O tempo inteiro falando o reino de Deus. E literalmente, irmãos, tá, essa estrutura do reino tá de Gênesis a Apocalipse. A partir dessa aula você vai conseguir enxergar essas 4 dimensões, essa estrutura do reino, né? Essa maquete do reino de Deus, literalmente de Gênesis a Apocalipse. Vamos começar aqui então o nosso primeiro slide. Aí. A estrutura do reino de Deus. Para você começar a falar do reino de Deus, bacana você começar pelo começo, né? Eu falei agora há pouco que ela está literalmente de Gênesis a Apocalipse. E lá em Isaías 46, 10 vai falar assim:
Lembrai-vos das primeiras coisas, desde a antiguidade, porque eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Eu faço conhecer o fim desde o princípio. Ou seja, Deus ele faz conhecer o princípio, né? Ele está mostrando o fim desde o princípio. E qual que é esse princípio? É a estrutura. A gente consegue ver que em Gênesis 1:28 a estrutura do reino de Deus. Lembra que eu falei agora há pouco que as 4 dimensões são rei, governo, povo e território? Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Irmãos, aqui a gente consegue enxergar essa estrutura do reino de Deus, como eu falei no princípio ali. Deus, o rei, os abençoou Adão e Eva. Eles seriam o governo da terra. A gente sabe que o propósito não foi estabelecido em Adão, sim, Jesus. Mas imagine que o homem não tivesse pecado, Adão e Eva não tivessem pecado. Aí seria a maquete, essa seria a estrutura do reino. Deus, o rei, Adão e Eva sendo o governo, e eles sujeitariam seus filhos aqui, sujeitai a terra. Aqui seriam os filhos, né? Porque não tinha como Adão e Eva sujeitar os animais, né? A Deus. Eles dominariam sobre os animais, mas seriam sujeitar os filhos a Deus, né? Então as nações seriam formadas pelos filhos deles. E essa é a maquete. E o reino seria, ali o território do reino seria a terra, né? Então, aí desde o princípio, Deus mostrando qual que é a estrutura do reino de Deus, né? A gente consegue ver, então, essas 4 dimensões. Deus, o rei, os abençoou Adão e Eva, o governo, sujeitai são os filhos, as nações e o território, aqui é a terra. Bacana, irmãos, essa aula é bem tranquila de entender, é fácil, mas que nem eu falei no começo, é maravilhoso, irmãos. Se entender, isso é tremendo. Bacana, bom. Próximo slide aqui. Olha aqui o protótipo do reino de Deus, né? Como eu falei agora há pouco, o rei, Deus os abençoou, Adão e Eva. Irmãos, essa estrutura era muito clara na mente de Paulo, do apóstolo Paulo. Não à toa que quando ele vai falar lá em Efésios 5, ele fala que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Grande esse mistério, ele fala, né? Eu me refiro, porém, a Cristo e a igreja. Estava muito claro para Adão que prefigurava, o governo de Adão e Eva prefigurava o reino milenar, o reino eterno, que é Cristo reinando sobre as nações, Cristo e a igreja reinando sobre as nações. E é bacana que Paulo, lá em 1 Coríntios 15:45, ele vai falar justamente isso, ele vai fazer uma comparação, né, ele vai falar do espírito, do primeiro Adão sendo espírito vivente, e o segundo Adão, o último Adão, espírito, alma vivificante, né? Ele vai fazer essa semelhança. Se você pega para parar para ver, existe uma semelhança entre Adão e Jesus, né? Adão, por exemplo, ele não descende de semente humana, semelhante a Jesus. Jesus não descende de semente humana. Adão, ele veio de uma terra virgem. O homem não tinha passado por ela. Jesus também, ele nasceu de uma virgem, né? Então existem esses paralelos. Adão, Deus fez cair um sono profundo sobre ele e foi retirada uma costela de Adão e foi feita a mulher, ajudadora dele, né? Prefigurando Cristo e a igreja. Da mesma forma, Paulo compara quem morre a estar dormindo, né? Então, Cristo morreu ali na cruz, sono profundo, foi ferido na costela, verteu água e sangue ali para nascer a igreja, né? Cristo teve que morrer para nascer a igreja. Então, era muito claro, estava muito bem fundamentado na mente do apóstolo Paulo, né, essa estrutura, né? Mais uma vez a gente consegue, então, perceber que rei, governo, povo e território. Isso mesmo, Marcos. Um plano perfeito, né? Um plano perfeito. E eu acabei de falar, né? Tá por toda a Bíblia, né? É maravilhoso. E outra coisa, irmão, essa doutrina aqui que a gente está trazendo, que a gente ensina no Seminário do Reino, não é nada novo, não. A gente não está querendo fazer uma reforma aqui, né? A gente viu na primeira aula que essas reformas não deram muito certo. O que a gente está trazendo aqui, irmãos, é uma restauração de como a igreja primitiva cria. Exatamente sem tirar nem pôr, a igreja primitiva cria dessa mesma forma. Olha o que vai dizer Irineu de Leão sobre as nações. Deixa eu fechar rapidinho aqui. Irineu de Leão foi cristão lá do 2º século, ele foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo de
de João, ou seja, era como se fosse o teu bisavô contando história, né? Era muito perto, era o teu bisavô contando a história que aconteceu, tipo, o teu bisavô conta para o teu avô que conta para o teu pai, né? É uma coisa recente, e eles criam dessa mesma forma, então olha o que Irineu de Leão escreveu. Os que o Senhor encontrar na carne, esperando, vindo dos céus, depois de ter suportado a tribulação, escapado das mãos do ímpio, as nações sobreviventes, aqui, para ver lá em Zacarias 14, para que após ser deixados, se multipliquem sobre a terra e sejam governados pelos santos. Irmãos, o que Irineu de Leão está falando aqui, o que eu estou falando para vocês, o que a gente ensina no seminário. Aqui não pode se tratar da igreja, porque a igreja não casa e não se dá em casamento. E aqui eles vão se multiplicar. Então, era muito bem claro para eles, né? Para os cristãos do primeiro século, e todo mundo cria dessa mesma maneira. Não era, fulano de tal crê dessa maneira, outro fulano lá crê de outra maneira. Não, todos eles entendiam dessa mesma forma. Que na volta de Cristo haverá nações restantes, né? Elas não serão glorificadas, e elas farão parte da terceira dimensão do reino, que são as nações. Irmãos, eu gosto muito dessa aula, é muito maravilhoso, porque eu tenho familiares, né, que infelizmente já se foram, né, Deus sabe de todas as coisas, e eles nunca tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, né, eles não tiveram a oportunidade, eles não conheceram a Cristo, eles não ouviram falar da palavra, mas eles foram pessoas boas, foram pessoas íntegras, e quando eu descobri essa palavra, me alegrou, me confortou muito o coração, porque você veja bem, ainda há esperança, eles não serão condenados, né? Claro, eles vão passar pelo julgamento do tribunal do grande trono branco, mas eles têm chance ainda de serem salvos, né? Isso é confortante, irmãos. Isso são as boas novas do reino de Deus. É um reino de justiça e paz. É maravilhoso. Por isso que eu me alegro tanto com essa aula, irmãos. Por isso que eu fico tão feliz com essa aula. Bacana? Até aqui eu acho que está bem. Quem nunca fez aí o seminário, acho que não deve estar tão difícil de entender. Bacana, irmão. Vamos prosseguir. E qual que é o sistema de governo, né? Qual será o sistema de governo de Deus? Será que é uma democracia? Será que é um congresso? Será que é um parlamento? Será que a gente vai poder empichar Deus lá? Fazer um plebiscito e... eu não quero mais, quero votar um outro governante. Não, irmãos, aqui o sistema de governo vai ser teocrático, né? Vai ser feito à vontade de Deus. Lembra que eu li lá em Isaías 46? 46, no final do verso 10, vai dizer assim: meu plano se realizará, eu farei toda a minha vontade. Ou seja, o sistema de governo é um sistema de governo teocrático, e será feita a vontade de Deus. Será um reino de justiça, um reino de paz, porque está sendo feita a vontade de Deus. Olha o que diz aqui em Daniel, no capítulo 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer, que fazes? Ou seja, ninguém vai poder se levantar contra. Aliás, se levantar, a gente vai ver mais para frente o que vai acontecer, né? Mas a vontade de Deus vai ser feita, né? É um reino de justiça. Eclesiastes 8:4. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Né? Ou seja, um sistema de governo teocrático. E aqui a gente consegue ver, pelo menos, duas dimensões, né? O rei e as nações, né? Quem vai poder dizer que faz? Ninguém. Maravilhoso, né, irmãos? Isso mesmo, Diego. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Bacana. O sistema teocrático. As pessoas das nações que desobedecer será amaldiçoada. Isaías 65:20. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Irmãos, olha que bacana isso aqui. Aqui é o reino milenário, aqui está falando das nações, a terceira dimensão. A igreja não vai pecar mais, né? A igreja já está glorificada e não peca mais. E olha que bacana. Está sendo restaurado a longevidade das pessoas aqui, né? Você vê na antiguidade, lá, Adão, por exemplo, ele viveu 800, não lembro quanto agora, 800 e poucos anos, mas ele teve filho aos 130 anos, se eu não me engano, né? Ou seja, ainda jovem, né? A gente, quando vem aqui, para mim, a realidade, por exemplo, eu tive minha primeira filha com 22 anos, né? Ainda jovem. Então, olha o paralelo que existe, né? E a palavra diz que quem pecar só os 100 será amaldiçoado. Eu gosto de fazer uma analogia aqui, né? Um paralelo.
pegando a maioridade penal do Brasil, né? É imputado crime no Brasil, a pessoa, a partir dos 18 anos de idade, né? E a partir dos 18 anos de idade, a pessoa responde pelos crimes, né? Então, eu vejo que a maturidade, ela será aí depois dos 100 anos, né? Lá. Porque a pessoa que pecar, só aos 100 anos, ela será amaldiçoada, né? Ela vai poder ser condenada e ser imputada esse crime a ela, né? Então, vai ser restaurada essa longevidade para as nações ali que tinha no início, né? Com Adão, Noé, como Matusalém, e esses outros tantos que viveram 500, 600, 700 anos. Isso vai ser restaurado no milênio aqui. E as consequências da desobediência por meio da igreja. Irmãos, aqui muita gente fala assim, é um sistema, então, escravo. Ai de quem fizer alguma coisa contra Deus. Adão morreu aos 930, né? Isso aí. Acho que ele teve filho, né, irmão Marcos? 130, né, que ele teve o primeiro filho. Não lembro agora direito. Então, irmãos, aqui muitas pessoas pensam assim, mas vai ser um sistema de escravo, né? Não vou poder fazer nada. Então, será que não é meio escravo isso? Apocalipse 2, 27. E com cetro de ferro as regerá, as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Irmãos, reger com cetro de ferro significa que é um reino de justiça. É um reino de justiça, um reino de paz. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que se hoje o mundo todo guardasse o mandamento não matarás. Imagine que o mundo todo, a partir de agora, ninguém mais assassina ninguém. Seria um mundo melhor, sim ou não? Hein, Marcos? Seria um mundo melhor? Com o mandamento sendo cumprido? Seria um mundo mais justo, né? Um mundo bem melhor. Agora, imagine que 2 mandamentos, não matar e não roubar. Seria um mundo melhor? Sim, com certeza. Um mundo bem melhor, né? Imagine agora com a vontade de Deus sendo feita, né? Será um reino maravilhoso, né? As nações, elas vão ser regidas pela igreja, por Cristo a igreja, com cetro de ferro, ou seja, com justiça. E aquele que transgredirem as leis, esses sim vão ser despedaçados como objeto de barro. Então, esse sistema teocrático é um sistema maravilhoso, né? A gente não consegue imaginar, a gente pode pegar qualquer país do primeiro do mundo, né? Sei lá, Canadá, Estados Unidos, ainda assim não se compara ao reino milenar, né? Com Cristo reinando sobre a igreja, sobre as nações com a igreja. É tremendo, né, irmãos? Tremendo. Então, veja bem, os calvinistas, eles não conseguem entender, né? Eles transformam Deus num Deus sádico e como se falassem, Deus escolhe pessoas para serem salvas e outras pessoas ele escolhe para ser condenadas, né? E quando a gente vê que o propósito da salvação, a gente vai ver, da eleição, né, o que é ser predestinado, a gente vai ver mais para frente, nas próximas aulas, não tem nada a ver com salvação, né, irmãos? Deus, pela sua soberania, ele escolheu pessoas para reinarem sobre os outros, justamente para trazer esse reino de justiça, né, um reino de paz e harmonia, né, que Deus lá no início, lá no princípio, lá, já tinha estabelecido, né. Você imaginou se nos tempos de hoje ninguém matasse, nem roubasse? Exatamente, Miguel. Pensou? Com 2 mandamentos sendo cumpridos, já seria um reino muito mais justo na terra, quanto mais sendo feita a vontade de Deus, né, que nem diz Isaías 46, lá no verso 10. Vai ser feita a vontade de Deus, né? É maravilhoso, né, irmãos? Entender essas coisas alegra, que nem eu tô falando, alegra o coração. É maravilhoso. Vamos prosseguindo aqui. Olha aqui, irmãos, aqui a gente consegue agora para fechar de vez, né? Nunca mais você esquecer, né? Vamos trazer para nossa realidade o que são as 4 dimensões do reino de Deus, né? Vamos trazer para nossa realidade agora o que é essa estrutura, né? Então a gente viu lá que no governo lá no início, lá no Éden, o rei, as 4 dimensões seriam o rei, Deus, o governo, Adão e Eva, que prefiguravam Cristo e a igreja, e os filhos, as nações, né? Os filhos continuariam tendo filhos, e a gente descende de todos eles até agora, né? Isso continuaria. Então, e o território é a terra. Então a gente consegue ver essas 4 dimensões lá no Éden. Agora vamos trazer para a nossa realidade, para a nossa família. Irmãos, vocês, com certeza, só não vão ser o território, né? Mas nesse âmbito aí, ou você vai ser o rei, ou você vai ser o governo, ou você vai ser o povo, né? Ou você é pai, ou você é mãe, ou você é filho. Né? Na família não tem como fugir disso. Então, veja quando você traz as 4 dimensões para a família da gente. Pai, o rei. Mãe, o governo. E os filhos, as nações. E o território é a tua casa, né, irmão? Não tem como
o vizinho teu lá vir querer entrar na tua casa, mudar tuas leis, né? Tuas regras, ó. Não tô gostando desse cachorro. A partir de agora eu quero um cachorro mais preto. Esse cachorro tá muito marrom pro meu gosto, né? Não tem como. Ele não vai poder fazer isso lá na tua casa, né? Então, essa estrutura do reino, quando traz para a família, fica bem claro para você entendendo. E no país, o rei seria o presidente, o governo, os ministros, os deputados, os senadores, os vereadores, né? Federal, estadual, prefeitos, todo mundo que faz parte do sistema de governo mesmo, seriam o governo, né? E o povo seria a nação brasileira ali, nós, né? Os pagadores de impostos, nós seríamos a terceira dimensão do reino. Aqui nesse âmbito, né? A gente sabe que nós somos a segunda. Então, aqui no país seria presidente e rei, governos seriam os ministros, né? O povo, a nação e o território brasileiro. Mais uma vez, não tem como a gente querer estabelecer leis que tem no Brasil nos países vizinhos, né? Tem como a gente pegar as leis do Brasil e querer aplicar no Canadá, querer aplicar na Groenlândia, sei lá, na África, em qualquer país da África. Não tem como a gente fazer isso, né? Então, é delimitado ali. E no comércio, mesma coisa. Vamos imaginar uma rede de supermercado. O rei é o dono. Os funcionários seriam o governo. Os funcionários meio que estariam sacerdotando ali as pessoas, né, ajudando. Aonde que tá as frutas? Ah, estão para lá. E onde que tá as bebidas? As bebidas são para lá. Então, vamos fazer esse trabalho, né? Então, no comércio seria isso, né? O dono seria o rei, os funcionários seriam o governo, os clientes seriam o povo, e a loja ali, o espaço físico da loja, seria o território. Bacana, irmãos? Eu acho que está muito fácil de entender. Eu falei, essa aula ela é curta, ela é fácil de entender, mas ela é maravilhosa, ela alegra nosso coração. É muito maravilhoso. Entenderam aí? Quem nunca fez aula, acho que está bem fácil de entender, né? A diferença entre governo e criação. Em Romanos existe uma clara distinção entre os filhos de Deus e o restante da criação. Irmãos, vocês já viram alguém falando? Com certeza devem ter visto já. As pessoas, elas falam assim, por exemplo, eu vou pegar esse último pedaço de bolo, porque eu também sou filho de Deus. Eu trabalhei o mês inteiro e final de semana eu vou passear no parque porque eu também sou filho de Deus. Aí que tá, irmão, nem todo mundo é filho de Deus, né? Ainda que todas as pessoas falem assim, porque eu também sou filho de Deus, aqui tá claro que existe, a Bíblia também chama a terceira dimensão do reino de Deus, ou seja, as nações de criação, né? A ardente expectativa da criação, que as nações, aguardam a revelação dos filhos de Deus, da igreja, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui a gente consegue ver pelo menos três dimensões do reino, né? A criação, os filhos de Deus e Deus, né? A gente não vai falar do território, mas a criação aguardando também a manifestação dos filhos de Deus. A gente sabe que a igreja geme com dores de parto, né? A criação também geme com dores, mas a igreja gera Cristo, né? E o que quer dizer com isso? Que a criação, ela vai ser solta. Aqui minha casa parece a casa do Doliro, irmão. Vai ter uns 3 cachorros lá fora, lá, eles vão começar a latir, não tem que façam muito, será que não incomode muito. Ou seja, a criação, ela vai ser redimida, ela vai sair desse reino, né, decaído, desse sistema decaído, e por intermédio da manifestação, né, por ocasião da vinda de Cristo, os filhos de Deus se manifestam e a criação, né, as nações, elas serão libertas desse cativeiro, né, de vaidade e vão viver não num sistema caído, não num sistema corrupto, mas num sistema de justiça. Por isso que a Bíblia está falando aqui, que a criação, ela guarda também a revelação dos filhos de Deus, né? Nossa manifestação, hein? Aqui não pode estar falando, a criação não pode estar falando aqui de animais, né? Sujeito à vaidade, que animal não tem vaidade. Pode ver, agora há pouco tem minha gatinha pulando por dentro. Tá ali, gatinha, não pode estar falando dela, né? Falando das nações. Bacana, irmão? Você tá aqui? Alguma dúvida? Acho que não, né? Bem simples, né? Bem tranquilo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários.
Bacana? Aqui agora é o lugar de território. Onde será o lugar de território? Aqui eu não vou me aprofundar muito, falar muito disso, porque a próxima aula com o pastor Márcio será justamente sobre o território, né? Do reino de Deus, onde será o território. Mas aqui para a gente entender que não, isso nunca aconteceu, que essas profecias que muita gente gosta de pegar e falar que não, já aconteceu, isso se cumpriu lá com a descendência de Abraão na carne, e isso não é para a igreja, porque a igreja vai para o céu, a igreja vai reinar no céu e está tudo certo. Irmãos, isso nunca aconteceu, né? Quando que, ó, Gênesis 15, 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência desta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Irmãos, olha o tamanho desse pedaço aí, do rio Egito até o tamanho do rio Eufrates. E eu pergunto, e você tem que fazer essa pergunta também para quem falar que isso já aconteceu, que todo o Antigo Testamento não vale mais para a igreja, porque é uma heresia falar que existem nações não glorificadas. Tem que perguntar quando que isso aconteceu, quando que Abraão recebeu essa herança, né? Quando que essa porção de terra veio para Israel na história. Isso nunca aconteceu, então, das duas, uma, né? Ou vai acontecer, ou Deus mentiu. Né? Não faz o menor sentido falar que isso já foi, já passou, que a gente não vai viver na terra, que isso era para judeu e já se cumpriu com a descendência, porque essa porção de terra que nunca Abraão recebeu. Abraão morreu antes de receber qualquer herança. Também Isaac e Jacó. Como que já se cumpriu, né? Então não faz nem sentido. Então o território será na terra, né? Isso o pastor Márcio vai falar muito bem sobre isso. Bacana. Tá acabando, já falei que era uma aula bem rápida, bem tranquila de entender. E aqui, irmãos, vamos ir fechando já. As 4 dimensões do reino na Bíblia, né? Será que vocês conseguem agora aí achar onde estão as 4 dimensões do reino de Deus? Né? Aí tá bem fácil, né? O pastor Igor colocou aí até uma marcação aí. Primeira dimensão, rei. Segunda dimensão, governo. Terceira dimensão, povo, nações. Quarta dimensão, o território. Aqui ficou bem bacana de entender. Outra coisa, irmãos, quando eu falei lá no início da aula que a estrutura do reino de Deus, ela tá de Gênesis a Apocalipse, não quer dizer que ela sempre vai estar rei, governo, povo e território, assim, nessa ordem. Às vezes ela vai aparecer duas dimensões, às vezes ela vai aparecer três, às vezes ela vai aparecer quatro, né? Às vezes ela vai inverter a ordem, às vezes vai estar rei em último, governo em segundo e assim por diante. Então vamos ver essa estrutura do reino de Deus, as 4 dimensões aqui, em Salmos 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Aqui a gente consegue, bem marcadinho, bem mastigadinho, ver as 4 dimensões. Deus, o rei, o povo que ele escolheu, a igreja, né? O povo que ele escolheu, sendo ali o governo, a igreja, os filhos dos homens, como sendo a terceira dimensão do reino, as nações, e o território ali, né, a terra. Tá bem tranquilo isso aí. De entender aqui, certo, irmãos? Aqui em Daniel 7 é a mesma coisa, a gente consegue já ver. Eu lembro que eu falei lá que às vezes vai estar invertida a, a ordem, né? Não está sempre, né, em primeira, segunda, terceira e quarta. Aqui já está invertido. Daniel 7:27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo, e seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. A gente consegue ver, então, a 4 dimensão do reino de Deus, debaixo de todo o céu, a terra. O povo dos santos, a igreja, o Altíssimo Rei e todos os domínios, né, todos os governos, os domínios, as nações. Bem tranquilo, bem fácil, bem tranquilo de entender até aqui, né?
alguma dúvida, irmãos? Tá me travando aqui. Vamos prosseguir, então? Bacana. 144 mil são a igreja, né? Não só a igreja gentílica, né? Mas todo o povo escolhido de Deus, né? De Gênesis a Apocalipse, desde a criação, né? Todo mundo que um dia recebeu o Espírito de Deus, não importa qual dispensação que foi, se na antiga aliança ou na nova aliança, recebeu o Espírito de Deus é chamado filho, né? Então, 144 mil são um número simbólico para falar ali do povo de Deus, né? Não é um número literal apenas. Bacana, irmãos. Alguma dúvida até aqui? Acho que ficou bem tranquilo. Falei que seria uma aula bem rápida, bem breve, para a gente entender, né, a estrutura, né, do reino de Deus, para entender como vai funcionar o sistema de governo e como é maravilhoso a gente entender essas coisas, né? Então, irmão Marcos, as igrejas elas não ensinam sobre o Evangelho do Reino de Deus porque elas não têm essa revelação ainda, eu creio, né? Mas ela vai chegar. Porque quando você pega lá o arminianismo, o calvinismo, não era o tempo da revelação, né? Não estava na hora de ser revelada, né? Cada um tinha uma parte, né? Um tinha uma parte, outro tinha uma parte. Outra parte, por isso que surgiu essas doutrinas, né? Mas a nosso tempo, eu creio que está sendo restaurado, né? Que nem eu falei no começo, a nossa fé, ela não tá, a gente não está trazendo uma reforma aqui, a gente não está trazendo nada novo. Isso os cristãos lá do segundo século, do primeiro século, já criam dessa mesma maneira que a gente traz hoje, né? Então, eu acredito que eles não pregam porque eles não ouviram ainda, né? Não entenderam. Não estava na ideia, no tempo correto, né? No tempo determinado de acontecer, né? Mas agora tá, a gente veio o pastor Pedro, o pastor Igor, o pastor Márcio, o pastor Damásio, levando essa palavra dentro das denominações, né? Isso, a gente tá, isso sim é uma restauração, né, irmãos? A gente não vai fazer nenhuma reforma, mas sim restaurar aquilo que já era crido. Bacana? Mais alguma dúvida sobre a aula? Acho que creio que não, né, irmão? Bem tranquilo, né? Entendemos a estrutura do reino de Deus, né? Como funciona. E você veja bem, eu sempre pensava também assim, poxa, eu vou ser salvo para quê, né? Eu vou ser salvo para... Na minha concepção, eu pensava que eu ia para um coral, né? Lá no céu. Ia ficar cantando com os anjos lá. Falava, poxa, eu queria conhecer um serafim, um querubim. Ia ser show de bola. Mas quando eu entendi que é um reino mesmo, um reino dinâmico, que a igreja vai estar ativa e sacerdotando, viu? É maravilhoso entender essas coisas. É um reino, literalmente um reino mesmo, né? Não é apenas um coral. Tanto, talvez por isso que fale reino de Deus, né? É um coral de Deus. Até comentei que na minha igreja é proibido menos pregar a vinda de Cristo se tiver pensamento pré. Irmãos, a palavra está sendo restaurada, né? Restaurada. Essas doutrinas, milenismo, pré-tribulacionismo, elas vão ser provadas e vão cair por terra, né, irmãos? Porque não condiz com a palavra de Deus. Não condiz nem um pouco com as escrituras, né? Bacana, pessoal? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Amém, irmão Luciano. Amém. Amém. Vocês também, família também. Deus abençoe a todos vocês. Irmão, se não resta mais dúvida nenhuma, vamos estar orando. Então, encerrar nossa aula. Eu creio que ficou bem tranquilo, bem fácil de entender.
Para quem já fez, já tá craque, né? Já fez mais dele. Só dar um recadinho pessoal aí, Juan. Eu, pastor Igor. Eu tô viajando, gente. Tô aqui em Israel, ó, tá vendo? Ó, o tempo de Já tá no tempo. Já tô aqui no templo já. Eu fui arrebatado em visão, pé do Rio Quebar, foi lá mesmo. Ai, ai, ai. Não, é porque eu estou preparando aqui uma live para amanhã. Eu vim aqui só para avisar isso. Tá preparando aqui uma live para amanhã, né? E eu vou falar sobre. Já criei já o link. Se vocês quiserem, já até compartilho aqui para vocês já irem ativando o lembrete, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Beleza? Aí vocês entram aí e já fazem o lembrete para o link de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre sacrifícios. Eu vou usar como base esse livro aqui, tá? O do 1000 Anos com Jesus. Vou estar usando essa... Pois é, né, Luciana? Porque eu tô com a camisa dos Adoquitas e ele dos Levitas, né? Então, vocês entram ali, ativem, né? Hoje a aula foi bem tranquila, foi bem... Na verdade, essa terceira aula, ela é tão tranquila que a gente consegue colocar ela junta ali na aula presencial, né? A gente usa uns 4, 5 versículos, né? Uma explicação bem simples para mostrar para os irmãos o que é o reino de Deus, né? Rei, governo, povo e território. Então, o reino de Deus tem 4 dimensões, como o irmão Juan falou. Desde o Gênesis, a gente vê isso na configuração de Israel, a gente enxerga isso nas orações de Jesus, a gente vê isso em Apocalipse, na promessa no reino eterno, no reino milenar, essas 4 dimensões. Isso é importante discernir? É importante discernir por quê? Porque você vai enxergar isso, mas essa configuração acontece já desde o Éden e já acontece hoje. Então, falar sobre as 4 dimensões do reino não é só falar sobre o reino. Você vai tratar sobre soteriologia. Você vai falar sobre salvação, vai falar sobre predestinação, vai falar sobre eleição, vai falar sobre pessoas que vão ser salvas sem terem conhecido a Cristo. Então, olha quanto assunto rico entra quando você vai tratar sobre as 4 dimensões do reino. Então, não é simplesmente você enxergar as 4 dimensões do reino. É você enxergar as 4 dimensões e saber que elas conversam o tempo inteiro elas conversam, elas interagem com o mundo de hoje e traz respostas para a salvação futuramente. Tá? Exatamente, é uma estrutura perfeita ali. E você entendendo essa estrutura geram perguntas, né? Por isso que a gente consegue entender, né? Geram perguntas certas, né? Pô, se existe um reino, se existe um rei, existe um governo, tem que ter um povo. E quem é esse povo? A igreja não vai reinar sobre a própria igreja, né? Aí começa a fazer sentido, aí começa as peças a se encaixar. Sim. E isso aí cai com a pergunta que a irmã fez ali ainda agora, né? Que ela perguntou, mas o testemunho de Jeová, eles ensinam, né, que nós vamos herdar a terra. Né? Eles ensinam, sim, que você é a grande multidão que vai morar na terra, mas os eles vão morar no céu. 144.000 vai tudo morar no céu. Tá? Então, na verdade, eles falam uma meia-verdade, né? Uma coisa é verdade, outra coisa não. O que é a verdade? Que nós vamos herdar a terra. O que é mentira? Que nós não somos igreja. A igreja é um grupo selecionado. Tá? A irmã falou ali assim agora há pouco. Por que eles não pregam isso nas igrejas, né? Eu creio porque não estava no tempo certo da revelação. Não tinha como adiantar. A restauração ela vem acontecendo, né? Aos poucos, né? Então, não estando no tempo da revelação, as pessoas iam patinar e não iam conseguir entender, né? Sempre vai faltar uma peça no quebra-cabeça. É igual você perguntar, por que no período da reforma não se pregava os dons espirituais como se teve lá em Azusa? Porque não era o tempo. Sim. Não era o tempo, não era a hora. Só que quando começou a ser ensinado, ele foi taxado de heresia. Né? Justamente o que acontece hoje. Taxado, né? Língua estranha é coisa do diabo, é coisa da cabeça, é gente maluca. Até hoje é. Então, é a mesma coisa quando a gente ensina o reino.
a porta já se abriu da revelação. Quem quiser entender, vai entender. Quem quiser, né? Quem quiser, né? Chegar a estudar, vai conseguir compreender. Antes, há uns 20 anos atrás, quando a gente começou, o negócio estava ainda muito fechado. A gente falava e o pessoal não entendia. Hoje não. Hoje você abre a Bíblia, ela lê e ela começa a entender as escrituras com mais facilidade. Juntar os quebra-cabeça, né? As pecinhas, elas vão começando a fazer sentido, né? Sim, né? Tem que juntar as peças, né? Satanás estará preso para não tentar as nações. Que nações? Isso eles não explicam, né? Isso aí. Que nações são essas? Né? Então, quer dizer, o que eu estava pensando hoje, né? Que eu estava fazendo aqui o estudo acerca do sacrifício, eu estava juntando algumas linhas de raciocínio para poder chegar a uma conclusão, né? Então, quando você vê que Jesus ele volta, e a volta de Jesus ela é um cumprimento de diversas profecias, não digo profecia no sentido de que ele vai voltar, mas profecias no tocante ao sacerdócio, que o sacerdócio ele entrava no templo, ele fazia lá a expiação do povo, e só saía do santuário depois que era um momento para poder levar eles até a festa dos tabernáculos, ou seja, era o momento em que ele aspergia ali o perdão para todo o povo de uma vez só. Né? Todo mundo de uma vez só ia entrar para o tabernáculo. Então, o que Jesus ele faz? Ele está lá agora intercedendo por nós, tá? E no momento em que ele sair de lá para expiar os pecados de todo o povo, que é para cumprir o que está lá em Daniel capítulo 9, né? Capítulo 9, isso aí, né? O povo de Daniel, e ele vai nos levar, então, para a festa dos tabernáculos. Segue-se a pergunta, que a questão aqui são as 4 dimensões do reino. Né? A igreja, ela já cumpriu o propósito no tocante a expiar pecado. No sentido de que Jesus é aquele que nos purifica com o teu sangue. Ele cumpre isso na vinda dele. Agora, tudo bem, se ele acabou de fazer isso, a gente continua enxergando nações ali no reino milenar. Será que eles não terão os pecados dele perdoados? Ou esse perdão de pecado foi só para a gente? Para eles, não. Se está nascendo gente ainda ali, a gente vê isso claramente nos profetas. Então, esse grupo é um grupo que não pode ser confundido com a igreja. Não pode. Até porque eles morrem. A igreja não faz morre. O menor sentido. Você explicar para isso, para a igreja, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O irmão Douglas está perguntando, né? Tive um sonho uns dias atrás, uma igreja pregando esse evangelho, mas tinha uma bagunça, fiquei triste no sonho, porque percebi que muitos iam pregar, mas colocaram heresias. Irmãos, o espírito do anticristo, ele sempre operou. Então, com certeza, eles vão querer pegar essas verdades bíblicas e introduzir heresias, né? Mas não vai ser todos, né? E esse evangelho vai chegar todo mundo, vai ser pregado por todo mundo, né? Então, quando for pregado esse evangelho, vai ter os filhos do anticristo aí combatendo contra. Mas isso não vai parar no avanço do evangelho. Isso ele vai chegar. Quem tem que chegar, vai chegar. Né? Quem tiver que chegar a palavra de Deus, quem for um eleito de Deus, vai chegar. E ele vai ter que crer, né? Até o final. Daí depois, se ele quiser ignorar, é ele que sabe o que vai fazer, mas esse evangelho vai avançar. Vou aproveitar que tem 46 pessoas assistindo, eu já vou finalizar a live, porque eu sei que vocês querem ver a live do pastor Pedro, tá? Ele está fazendo uma live hoje, não é isso? Ele disse que ia fazer uma live hoje aí. Olha aqui, gente, é só para poder compartilhar com vocês esse texto aqui de Irineu de Leão, tá? Ele diz assim, ó: o Senhor afastará os homens que ficarem. Ó, aliás, o Senhor afastará os homens, e os que ficarem se multiplicarão sobre a terra. Viu aí? Né? O Senhor afastará os homens, e os que ficarem se multiplicarão sobre a terra. Construirão casas e eles mesmos habitarão e plantarão vinhas, cujos frutos eles mesmos comerão. Todas essas profecias se referem sem contestação
a ressurreição dos justos, que se realizará depois, né, depois do advento do anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade. Olha aí, ó, quando os justos reinarão sobre a terra, né? Veja que era Então, muito bem fundamentada, né? Para eles entendiam com clareza, né, essa estrutura, né? Eles entendiam com clareza as nações no reino de Deus. Sim, irmão Douglas, eu não quis me referir a nós, sim, mas nós como igreja, né? Essa palavra ela vai avançar, nós pregando aqui, eu quis me referir como a igreja, sim. Essa palavra vai chegar nas denominações, sim, né? Mas muitos vão tentar introduzir e outros tantos não vão aceitar, né? Isso vai acontecer. Mas quem tem que receber essa palavra vai receber. Amém. Ó, a Jane está perguntando quem é o irmão, né? O irmão Juan. O Juan é um discípulo nosso. Já está uns 2 anos com a gente, né, Juan? Já vai para quase 2 anos já. 2 anos aí com a gente. Eu conheci ele pessoalmente no ano passado, quando fui lá em Curitiba. É um irmão muito aplicado nas escrituras, muito aplicado, né? E ele sentiu o desejo de estar ministrando. E a gente vê que ele está sempre ali defendendo, sempre ali, né, com a gente, né? Tá com a gente, ele tá conosco. Então, é um irmão que é um discípulo nosso, tá aí, né? Tá aí ensinando. E nós não temos essa pretensão de centralizar, né, as coisas, centralizar, né, o ensino, o poder, né, como diz aí, né, centralização de poder. A gente não tem essa pretensão em hipótese alguma. Então, na medida em que as pessoas elas se tornam aptas, né, a estar liderando alguma coisa ou alguém, ou está ensinando, a gente vê esse zelo, esse amor pela palavra, né? Com certeza a gente arruma uma maneira de fazer com que esses irmãos eles venham a ministrar o seminário, né? Então você veja, por exemplo, o caso do Grayson. O Grayson ele tem um canal dele, mas basicamente ele zerou tudo para poder estar com a gente, né? Ele está com a gente, é um discípulo nosso, está lá em Curitiba, cuidando, né? Pastoreando uns 50 irmãos lá agora. Por quê? Ele disse sim, né? Ele disse sim. Então, quando a pessoa se disponibiliza, a gente vê o dom, né, nessa pessoa, a gente vê o amor pela palavra nessa pessoa, o respeito, né? O respeito também, porque a gente vê muita gente que por não ter aquele feeling, né, de autoridade, acha que todo mundo é igual. Claro que nós somos iguais perante a Deus, né? O maior é o que serve, mas não sabe ter uma postura diante de uma autoridade. Não como diga que eu sou autoridade, pelo contrário, né? Nós somos servos uns dos outros. Mas eu falo isso porque tem gente que não leva a sério essas coisas e acaba extrapolando. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo clássico para isso daqui. Uma certa vez, eu fui jogar bola com o pessoal da igreja. E estava lá eu, o meu pastor e todo mundo lá jogando bola. Aí a bola tocou no nosso jogador por último e o pastor não viu. Aí ele foi querer arremessar o lateral. Aí chegou o baterista e deu um berro na cara dele. Você tá querendo roubar a gente? Você tá querendo roubar a gente? Né? Isso é jeito de falar? Não é jeito de falar, cara. Então, daquele dia em diante, o que o pastor ele falou? Cara, eu não vou mais jogar futebol, porque se for para ser assim, porque pastor é o seguinte, cara, todo mundo pode falar o que quiser. Agora, se o pastor falar, é malhado, né? Então ele falou, não vou mais jogar futebol. Parei de jogar futebol, né? Você vê por quê? Porque se for dar vazão para isso, né, o cara vai se estourar. Eu me lembro até hoje da cena, ele pegou a bola e falou assim, toma, tá aqui, pega, joga sua lateral. Eu sei que por dentro ele tava assim, ó, rapaz, vou te dar um tabefe, né? Né?
Mas é isso aí, gente. Tá? Quando as pessoas elas se disponibilizam, né? E a gente vê que está aliançada com você, com certeza a gente não segura dom aqui, tá bom? Gente, a live é hoje ou não é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. É e não é, é e não é. Eu vou entrar aqui no celular agora, eu vou entrar aqui no canal ID, 1, 2, 3, canal ID. Vamos lá. Vamos ver aqui, canal ID aqui agora, ó. Canal Panda não, canal ID. Canal Panda, né? Cadê a live dele aqui, gente? Deixa eu ver. Ou ele não entrou, como é que tá essa história? Não tem nada dele aqui não, ó. Não tem live nenhuma aqui não. É quinta-feira. Então a live é quinta-feira. Quinta-feira é o Pastor Márcio. Vamos ver como é que vai ficar aí. Primeiro você herda a terra, depois você dança a dança de Manaim. Primeiro herda a terra, né? Primeiro você herda a terra, depois você dança a dança de Manaim aí, né? Ah, foi transmitido para 10 horas? Não, beleza então. Né? Transmitida para 10 horas, sendo hoje ou quinta-feira, tá 10 horas. Beleza? Gente, alguma dúvida, algum questionamento, né? Sei lá, qualquer coisa inerente ao que a gente acabou de falar hoje, sobre as 4 dimensões do reino? Os irmãos estão tudo fera já aprenderam. Já tá tudo fera, né? Decore salteado. Frente para trás e trás para frente. Então, já que tá fera, vamos ler mais um texto então, só para a gente finalizar. Já que não tem live hoje deles. Olha aqui, ó. Apocalipse 21, 1 e 3, ó. Reino eterno. Tem gente que acredita que as nações só vão existir no reino milenar. No reino eterno não vai existir nações. Mas não é isso que a Bíblia diz. Olha só. Apocalipse 21, 1 e 3, ó. Esse texto que eu tô lendo, gente, está lá no site, tá? Você pode baixar ele, que você vai ter esse mesmo artigo aí, tá bom? Ó, e vi um novo céu e uma nova terra. Já expliquei para vocês essas expressões que se repetem, que essa expressão também aparece lá no reino milenar. Isaías fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, só que ele usa a expressão novos céus, no plural, tá? Novos céus. Por que ele fala novos? Porque está se renovando o primeiro céu, o segundo céu, está se renovando. Agora, aqui no reino eterno, ele fala de um céu só, porque a Nova Jerusalém desce do céu, e agora não existe 2, 3 céus, é uma coisa só, está tudo unido ali, o Pai desceu, tá? Novo céu, nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, então passou-se o primeiro céu e a primeira terra. Qual é o primeiro céu e a primeira terra? O primeiro céu, a primeira terra, né? Da onde houve a contagem dos 7 dias. É o canal venhateurreino.com, não é canal de YouTube não, tá? É o canal que você se inscreve lá para poder pegar fazer a prova, pegar os artigos, pegar a apostila, canal venhateurreino.com, tá? Então, olha só. E o mar já não existe, mas você já ouviu essa nossa explicação, o mar na Bíblia são nações, as nações inimigas não mais existirão, tá? E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Expliquei esse texto ontem na live, tá? Jerusalém é a nossa mãe, então nós somos filhas de Jerusalém do Alto. Toda uma explicação para isso daí. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus, olha aí, o mesmo Deus, ou algumas traduções dizem, Deus mesmo estará com eles, e ele será o seu Deus. Você enxergou aqui as 4 dimensões do reino? Aí, terra, nova terra, esposa, igreja, marido, Jesus, o rei, de Deus com os homens, olha aí, as nações. Porque muito bacana que a gente começou a falar em Gênesis e estamos terminando em Apocalipse. Você vê que essa estrutura ela está literalmente de Gênesis a Apocalipse. Pastor, essa expressão no texto, o mar já não existe, porque
significam nações? Então quer dizer que as nações não irão existir? Não, as nações inimigas. Nações inimigas. As nações inimigas não vai existir mais guerra, né? Que as nações inimigas ali, né? As nações inimigas não mais existirão, né? Então veja aqui, ó, vamos lá. Ó, Apocalipse 21, 24, 26. E as nações, olha, já é diferente, ó. As nações dos salvos andarão à sua luz. A luz de quem? A luz da igreja, da Nova Jerusalém. E os reis da terra, a igreja, trarão para a cidade, né? Glória e honra. Da onde? Das nações. E as suas portas não se fecharão de dia. Olha aí, olha como é que é diferente do templo de Ezequiel, que tem porta que fecha, né? E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, ali na Nova Jerusalém. E a ela, a Nova Jerusalém, trarão a glória e honra das nações. Então, os reis vão até as nações, vão receber presentes e vão levar para a Nova Jerusalém. Então, aí, ó, nações dos salvos, o povo, a sua luz, o governo, que também tem a Jesus ali, que já está casado nesse momento, né? E terra, território. Né? Nações da terra. Da terra. Perfeito? É da terra. Vamos ver aqui. Bem explicado na próxima aula com o pastor Márcio. Território. Não tem nada que destruição da terra, não é? Ó, mais um texto de Irineu de Leão aqui, ó. E o reino e o império e as grandezas dos reinos sobre todos os céus serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Seu império é império eterno, e todos os impérios o servirão e prestarão obediência. E para que não se pense que esta promessa se refere ao tempo presente, foi dito ao profeta: tu vem para receber a tua parte no fim dos dias. Né? Que na nossa tradução diz, né? Quando tu te levantar, você, aliás, diz, quando você descansa, para quando você se levantar, para receber a tua parte na herança. Né? Qual a herança? A herança que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó. Então, é quando ele se levantar que recebe a herança. Né? O pessoal já fala, não, quando o cara morrer, igual o outro lá que nós vimos no estudo de sábado passado, quando ele morrer, ele já reina. Não, não é quando é que morre que reina, não, meu chapa. Né? Quando ressuscita que reina. Olha o texto lá de Daniel 12. Quando você se levantar, aí você vai tomar parte da sua herança. Beleza, gente? Certo? Maravilha. Acho que é isso aí, né, Juan? Acho que ficou bem explicado, né? Direitinho. Como eu falei no começo, é uma aula bem simples, bem fácil. Mas é uma aula que traz conforto, né? Uma boa nova, literalmente, né? Traz conforto para nossa alma. A gente consegue entender como Deus é de fato justo, né? Um Deus bom e justo, né? Não um Deus sádico e carrasco. Beleza. Bacana, gente, vamos estar orando, então, para finalizar. Quer dar mais algum recado? Não, é só isso mesmo. Amanhã, ó, 1000 anos com Jesus. Eu já comprei esse livro em PDF, né? Já está em PDF. Para amanhã a gente fazer a leitura, né? Porque o Kindle, acho que se pronuncia, né? O Kindle. Você baixa, você compra o livro na Amazon, baixa, mas ele não fica em PDF. Ele não te disponibiliza em PDF. Você tem que baixar um aplicativo para poder abrir. Aí eu fiz os testes, deu tudo certinho. Então amanhã a gente vai fazer o estudo, né? Dos sacrifícios. A gente vai tintim por tintim, né, entender por que isso não é heresia. Eu já vi gente falar, isso é heresia. Pô, mas você acredita que até os assembleanos pregam isso? Pregam, os assembleanos pregam com maior tranquilidade isso daí. Batistas pregam isso com maior tranquilidade. Tem batistas literais que pregam, né, o reino milenar com sacrifício. Eles pregam. Isso aí não é uma coisa que é um espanto. É espanto para muitos porque eles não são dados ao estudo de Ezequiel, não são dados. Mas se você for pegar livros de grandes estudantes de teologia, né, da Assembleia
da Batista, eles vão dizer a mesma coisa que a gente, inclusive na época que a gente começou a estudar sobre isso, eu compartilhei um vídeo de um pastor batista aqui no canal, onde ele ensina a respeito do sacrifício. Então, né, nessa área aí, tá todo mundo junto e misturado. Não tem como separar isso daí. Tá? Agora é só entender o que está acontecendo ali e a gente tem um feeling a mais, né? Porque a gente consegue compreender as nações. Então a gente consegue ter um upgrade aí nas revelações. Uma peça a mais. A parte, pastor, qual é o nome do louvor das 4 dimensões do reino? Tem 2 louvores, né? Tem o da irmã Gisete, que é ela que fez, né? Essa ministração aí, uma letra, né? E tem Jesus é o Rei de toda a terra, do Ministério Casa de Davi. Tá? Ele é o Rei de toda a terra. Acho que esse é o nome, é o CD Resgatai a Noiva. Tá? CD Resgatai a Noiva, de 2002, tá? Do Ministério Casa de Davi. Eu acho que esse é o nome do hino. E aí, nesse hino, mostra lá claramente também as 4 dimensões do reino. Tá? Beleza, gente? É isso daí. Então, quer orar aí, Juan, para finalizar? Sim. Viu que bacana, irmãos? Tem o Irineu, que ele pregava contra as heresias, e hoje a gente tem o pastor Igor pregando contra as heresias. Só não sou bispo e nem fui... Essa aula do templo vai ser maravilhosa. Vamos estar orando então, irmãos, para finalizar? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e eterno, justo e maravilhoso Tu és, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estar ministrando essa palavra, Senhor, que conforta nossos corações, Senhor. Senhor, obrigado por todas as coisas, obrigado por cada irmão que esteve junto hoje nessa live, Senhor. E espero, Senhor, pela Tua misericórdia, que essa mensagem chegue a quem tem que chegar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Igor e pela vida de cada irmão que esteve aqui hoje, Senhor. Obrigado por todas as coisas, meu Pai. E amém, Senhor. Amém. Então, gente, não se esqueça, nosso compromisso amanhã, às 8 horas, vamos estar falando sobre o sacrifício. Então, a gente vai estar ministrando aí, que vai ser essa aula aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essa daqui, ó. Cadê? Opa. Cadê, meu jovem? Aqui, meu jovem. Fala, jovem. Aqui, ó. Beleza? Então, amanhã a gente vai estar estudando esse tema aí, ó. Tá? Vai estar estudando esse tema, né? Os sacrifícios no reino milenar negam o sacrifício de Jesus, tá? Amanhã esse tema. E quinta-feira é seminário. Seminário é terça e quinta, tá? Seminário, terça e quinta. Terça e quinta é o seminário, tá? E aí amanhã a gente vai estar estudando a respeito dos sacrifícios. Beleza, gente? É isso daí. Então, até amanhã às 20 horas. Fique na paz. Até mais, irmãos. Fique na paz e até a próxima. Tchau.